Amados, queremos dar mais uma vez bom dia a todos nessa manhã. É sempre uma alegria poder estar novamente com os irmãos. Confesso que estamos com saudade da presença dos amados irmãos nos dias do Senhor, mas também temos a oportunidade de chegar aos lares através da transmissão, não só aqui aos irmãos na cidade de Manaus, mas também os irmãos em todo o nosso país, irmãos no Acre, lá no Nordeste, no Sul, enfim, é uma alegria poder tê-los conosco mais uma vez nessa manhã. Também queremos mandar um abraço especial aos irmãos que nos acompanham, fora do Brasil também, temos amados irmãos ali em Portugal, também na Irlanda do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, na Coreia do Sul. Eles têm acompanhado também os trabalhos da igreja. E mandar um abraço especial ao nosso amado irmão pastor Heraldo e a família que se encontra ali em São Paulo a tratamento. Nós estamos orando, pastor, pelo Senhor, que Deus possa abençoá-lo ricamente, lhe dê força, lhe dê mesmo a coragem de enfrentar as lutas pela frente. Que o Senhor abençoe ricamente e supra as necessidades. Também tem amados irmãos de outras igrejas que têm nos acompanhado os trabalhos no domingo, pela manhã, também à tarde, às 16 horas, temos outro estudo da escola bíblica. Também à noite, nosso culto evangelístico. E às terças-feiras e quartas-feiras, os estudos bíblicos. Essa semana, 2 pessoas entraram em contato comigo, um irmão lá do Piauí e outra irmã de Santa Catarina, até dizendo que acompanham e pedindo orações. Que Deus possa abençoá-los ricamente nessa manhã. Amados, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e chegamos no capítulo 14. Então eu gostaria que os amados pudessem abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 14 e será também colocado na transmissão a leitura. Então nós vamos ler Romanos capítulo 14 e os 12 primeiros versículos da palavra de Deus. Então diz assim Romanos capítulo 14, verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze ao que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor
tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e aplique-a em nossos corações. Pai, mais uma vez é realmente um privilégio e uma grande oportunidade poder estar reunidos no dia do Senhor. Já participamos da recordação da mesa, o motivo de nós participarmos, sermos da família de Deus. Cantamos louvores ao Teu nome, Pai, e agora estamos diante da Tua palavra, que é o alimento espiritual para as nossas vidas. Não só de pão vive o homem, mas também de toda palavra que procede da boca do Senhor. Queremos, Pai, nos alimentar, nos edificar, nos confrontar, nos animar, nos corrigir. E isso a Tua palavra, ela faz plenamente, Senhor. Que possamos não somente ser ouvintes, mas ouvintes e praticantes da Tua palavra, para fazer realmente aquilo que é do Teu agrado. E para isso, Senhor, nessa manhã, nós reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa dependência, nossa total, Pai, dependência do Senhor. Então, nos ajuda, e nós sabemos que quem nos ensina é o Espírito Santo, e que Ele realmente seja o nosso professor nessa manhã. E assim, Pai, a Tua igreja reunida nesse momento, em seus lares, receba a edificação da Tua palavra. E se porventura também, Pai, há alguém, um amigo, uma pessoa que está assistindo e ouvindo a Tua palavra, que ainda não faz parte da igreja do Senhor, ainda não é o Teu filho, ainda não confiou a sua vida ao Senhor como o seu Salvador. Também que a Tua palavra possa fazer aquilo que nós não podemos, que é dar a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé salvadora. E assim, Pai, glorifica o Teu nome nessa manhã. Fica conosco, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amados, nós chegamos aqui no capítulo 14, e a partir do capítulo 12 dessa carta, o apóstolo Paulo passa a tratar da vida mesmo prática, a doutrina colocada na prática. E ele desafia a igreja ali em Roma. Paulo está em Corinto quando ele escreve essa carta, a igreja ali de Roma. E sabemos que a igreja ali foi fundada não por Paulo, também não por Pedro, mas por crentes que estavam ali no dia de Pentecostes, romanos, que residiam, que estavam ali em Jerusalém, e foram até Roma. Então era uma igreja composta de romanos, né, como cidadãos romanos, mas também havia judeus e gentios. Roma era a capital do império, uma cidade mundial, cosmopolita, mas ali havia realmente a igreja de Jesus Cristo, composta basicamente de judeus e de gentios. Então Paulo, a partir do capítulo 12, ele desafia a igreja a andar em santidade. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a forma diária de viver, uma vida de apresentação do seu corpo como um sacrifício santo, vivo, e que agrade a Deus, que é a nossa santificação. E ele diz: e não vos conformeis com este século mau, com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. E nós sabemos, temos aprendido que o santo é aquele que foi salvo por Cristo Jesus e ele tem que andar em santificação. Depois da salvação, é responsabilidade nossa de andar em santidade. E é a vontade de Deus para os seus filhos. A vontade de Deus é a vossa santificação, algo realmente que Deus almeja em nossas vidas e é aquilo que nós devemos agradar ao Senhor. Então, Paulo vem tratando não só da santificação, mas também do serviço ao Senhor, que é uma obrigação do crente, do salvo por Jesus Cristo, servir ao Senhor. Então, Paulo até tinha uma imensa vontade de ir a Roma, de conhecer os irmãos. Ele tinha ouvido realmente que era uma igreja ali que estava crescendo, e os irmãos, ele queria ali em Roma fazer um ponto, né, que pudesse até ajudá-lo no serviço, no sustento. Paulo queria ir até a Espanha, mas ele está em Corinto e manda essa carta ali aos irmãos. E o que está acontecendo? Paulo exorta a desenvolver a santidade, a santificação ao serviço. E também ele exorta a igreja, a partir do capítulo 12 em diante, capítulo 13, a desenvolver realmente o amor. E nós falamos o amor de servir, o amor realmente fraternal. E aqui chega no capítulo 14, o apóstolo Paulo ele está identificando problemas ali na igreja de divisão entre irmãos. Havia até partidos, podemos dizer assim. O que estava acontecendo? O foco aqui, essa passagem, né, tinha a ver com não questão doutrinária, mas era uma coisa mais secundária, ou seja, era uma questão de conduta, até coisa mais prática, de costumes até. Por quê? Havia dois grupos ali, né? Podemos dizer, os judeus convertidos, que estavam saindo do judaísmo para a fé cristã, o cristianismo. E havia os gentios, gregos, né, romanos, que estavam saindo do mundanismo, do paganismo, para o cristianismo. Então, cada um tinha, né, os velhos hábitos, os velhos costumes, e chega ali na igreja. Então, Paulo está identificando porque estava, né, havendo divisão, confusão, havia um conflito, um debate. E a causa era questão de esse debate que havia lá, era de dieta, era de realmente relacionada à comida. Nós lemos aqui, né? Era questão de comida, não só de comida, mas
também de dias, de guardar dias santos. Então, era um debate, uma confusão, uma divisão, um conflito entre irmãos, por causa de dias santos a se guardar e até de dieta mesmo, que uns guardavam e outros não, modo de comer, enfim, de alimento. Mas que causava um problema sério na comunhão ali da igreja. E Paulo já estava enfrentando esse problema, não só em Roma, como ele identifica, mas também havia em Corinto, havia lá na Galácia, nas igrejas da Ásia Menor, em Colossos, essa situação desses partidos, divisões entre os irmãos. E aqui Paulo vai tratar. Então, nós fizemos a introdução no último estudo e nós identificamos isso, que havia realmente a divisão. E aí Paulo, ele faz a identificação desses grupos. Então ele trata aqui, e nós mostramos, já inicialmente, que eram basicamente judeus convertidos e gentios convertidos. Mas Paulo identifica como o grupo dos fracos na fé. Ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 14, ele fala, olha, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, ele identifica como débil na fé, podemos assim classificar como fracos na fé. Eram pessoas irmãos, crentes em Cristo Jesus, que ainda não haviam amadurecido na fé. Ou seja, era falta de maturidade espiritual. Havia nessa classe uma imaturidade, até uma ignorância, espiritualmente falando. Até questão de se sentir uma insegurança em relação à fé. Então, os débeis aqui basicamente os judeus. Por quê? O que estava acontecendo? Eles ainda, lógico, tinham sido criados no judaísmo, em guardar a lei, os costumes dado por Deus. E havia, sim, uma dificuldade. Então, aqui, o que estava acontecendo, muitos ainda guardavam a dieta de não comer carne, especialmente carne de porco. Aqui a questão era a questão da comida, da dieta. Usavam legumes. Lembra da dieta de Daniel? Daniel não se contaminou com as finas iguarias do rei. Então, a dieta dos legumes era uma dieta basicamente judaica. Não só a questão da dieta, mas até de dias santos que eles guardavam, dias especiais que eram dedicados realmente a Deus. Então, eles traziam isso do judaísmo e não era fácil, de uma hora para outra, largar essas coisas. Então, Paulo identifica-os como débeis na fé, ou seja, ainda inseguros. Cristo era suficiente, mas aquelas coisas, sabe, irmãos, eu compreendo bem, porque os primeiros 30 anos da minha vida, eu fui criado, eu nasci no catolicismo romano, cheio de tradições, cheio de coisas de guardar, de não poder fazer, lembro bem que na Semana Santa, no interior,
Na sexta-feira ninguém podia tomar banho, ninguém podia comer carne. Era essas tradições que vieram, que guardavam. Não é de uma hora para outra que a pessoa sai ou deixa. Então, tem que ter paciência com essas pessoas. Então, Paulo os fala de os fracos na fé, ainda com debilidades. Mas, basicamente, eram crentes, sim, mas tinham dificuldades e até um pouco de insegurança. Então, eu quero frisar bem, que é para desenvolver melhor. Então, esse era o problema. Ainda estavam arraigados a tradições, a costumes. E não só isso, mas em outras cartas, Paulo identifica essas pessoas que ainda pregando, ainda mesmo dizendo que tinha que se circuncidar, que Cristo não era suficiente, mas tinha que fazer, guardar, enfim. Ainda era incentivado. Então, era um problema sério que estava causando. Já o outro grupo, que nós identificamos aqui, é bem claro no capítulo 15, no versículo 1, Paulo diz assim, olha, Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, havia esse outro grupo chamado os fortes na fé, que estava criando problemas com os fracos na fé, ou seja, estavam desprezando os fracos na fé, por se acharem fortes, E basicamente nós vemos aqui que Paulo se inclui nesse grupo. Ele diz: nós, os que somos fortes na fé. Incluía, principalmente, não só, lógico que nos dois grupos vai se encontrar, mas basicamente eram os que vinham do mundanismo, da idolatria, do paganismo, e chegavam no cristianismo, não via problemas em comer carne, em não guardar os dias santos que os judeus guardavam, não tinha certos problemas ou certas dificuldades do judaísmo. Mas, por outro lado, tinham também outras dificuldades de deixar essas coisas. Mas Paulo os classifica até assim como fortes, não dava muita importância. E Paulo diz, olha, vocês que são, nós que somos fortes, não despreza os fracos na fé. E os fracos na fé, não julguem os fortes. Então, era esse a identificação da coisa, Então, havia divisão. Paulo faz essa identificação e ele vai dar, irmãos, todo o capítulo 14, e até início do capítulo 15, ele vai dar a instrução para a igreja. Basicamente, é instrução prática. E o propósito dele não era confusão, conflito, mas muito pelo contrário. Era a conciliação dos irmãos, a comunhão dos irmãos na igreja, a santificação do povo de Deus, a adoração verdadeira ao Senhor, a edificação da igreja e transformação mesmo das vidas. Ou seja, esse era o propósito da igreja. Afinal, nós fazemos parte, a igreja, não só de judeus, mas de gentios, mas fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Então, esse relacionamento no corpo de Cristo é que causa mesmo, até hoje,
a dificuldades. Então, nós vamos usar lá o que estava acontecendo em Roma, em outras igrejas, e trazer para os nossos dias e fazer mesmo essa aplicação para as nossas vidas. Ou seja, e ainda hoje a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, enfrenta, né, confusão, divisão, conflitos, debates, né? Há grupos, ainda há grupos no meio da igreja mundial de Cristo, há divisões e o propósito final é a comunhão, é a conciliação, é a santificação. O que está em foco também aqui, irmãos, que salta aos nossos olhos, lendo o capítulo 14, que não era por questões assim doutrinárias, o problema aqui da divisão do conflito era coisas secundárias. E nós aprendemos em relação à doutrina, que é o corpo de doutrinas, chamada a fé. A Bíblia diz que uma vez por todas foi entregue aos santos o corpo de doutrinas. Então, quando fala aqui de fraco na fé ou de forte na fé, não está relacionada à fé, esse corpo de doutrinas, que esse é sólido, né? É solidificada, os ensinos, é a palavra de Deus. Não está em discussão. Aliás, a igreja de Cristo não pode haver divisão em relação às doutrinas que nós chamamos as doutrinas cardeais. Essa não pode ter negociação nenhuma. As doutrinas da graça, as doutrinas da fé, salvação, santificação, glorificação, etc., né? Amor, justificação, enfim, essa é uma só. E nós devemos, aliás, temos a obrigação de defendê-la como igreja de Cristo, independente aqui de denominação. No início lá, né, era a igreja de Cristo, mas hoje há várias denominações. Mas que as denominações sejam firmadas numa doutrina só, a doutrina cardeal. Essa não pode haver mudança. E é isso que Paulo e os discípulos entregam à igreja, né? E nós somos exortados, como o irmão de Jesus, Judas, lá na sua carta, ele diz assim, Judas, não tem capítulo, né? Uma carta pequena, mas no verso 3 diz assim, Judas 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca, veja, da nossa comum salvação. Então a salvação é comum a todos, a salvação é uma só, independente de raça, independente de ser judeu, de ser... Não, é comum, a salvação é uma só. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, há um só Espírito, há uma só fé, há uma só salvação, há um só Senhor. Então, há um só batismo no Espírito Santo. Então, são coisas cardeais, doutrinas que não pode haver mudança. Então, Judas diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, aqui está, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, é uma guerra, é uma luta, é um combate que a igreja deve ter, né, combater. E aqui diz, diligentemente,
com cuidado, cuidadosamente, pela fé. Essa pela fé aqui é o corpo realmente de doutrinas. Então devemos combater, né? É uma batalha, diligentemente, com todo cuidado, pela fé, ou seja, o corpo de doutrinas, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, nós recebemos esse corpo de doutrinas, o corpo de doutrina da fé, que foi entregue a cada um de nós, a igreja, para batalharmos, para guardarmos. Então, não pode haver, de forma nenhuma, negociação nesse ponto. Porém, né, nós encontramos, que nós chamamos as doutrinas ou tradições, coisas não essenciais, que não tem a ver com salvação, com justificação, mas coisas que as igrejas, há costumes que possam até praticar, que isso não vai deixar de ser crente ou não, por fazer, por não fazer. Entenderam? Então era isso que Paulo estava enfrentando e combatendo nas igrejas. E aqui, amados irmãos, vem realmente a instrução, né? Chegou a ponto haver essas disputas, havia confusão na igreja, que o apóstolo Paulo teve embates, debates, até ferrenhos. E se você ver aqui em Gálatas, no capítulo 1, Gálatas capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, aliás, Gálatas capítulo 2, diz assim, olha: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por isto, por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, não me interessa, aliás, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confiados, como Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, o irmão de Jesus, Cefas, que era Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também
me esforcei por fazer. Então, havia discussão, né, contendas entre esses grupos, e Paulo assim tomou a frente, a liderança, porque ele foi comissionado por Deus para os gentios e os apóstolos inicialmente para os judeus. E havia nas igrejas, né, pessoas vindo da Judéia, de Jerusalém, e querendo introduzir a circuncisão, os costumes até judaicos no meio da igreja, a ponto de causar esse tipo de problema, né? E Paulo e Barnabé resolvem ir à igreja para receber instrução de Jerusalém para contornar assim o problema. Então acontece isso, ele sobe para Jerusalém e abra sua Bíblia em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, e aqui acontece, né, um concílio lá na igreja para decidir essas questões, que não eram questões da doutrina, da fé, mas coisas secundárias que estavam causando problema, divisão, debates, conflitos, né, coisas que não harmonizavam a igreja. Então, veja, Atos capítulo 15 diz assim: alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, estavam acrescentando ao evangelho algo que não era do evangelho, né? Era uma coisa de tradição, é do judaísmo, a circuncisão. E aqui Paulo sobe e diz, olha, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, discussão, olha, e não pequena discussão com eles, com essa turma nas igrejas, estavam criando problemas. Resolveram esses dois e alguns outros dentre eles subissem para Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então, irmãos, eles vão a Jerusalém e narram os fatos, narram o que está acontecendo, né, o que tem acontecido depois que se prega o evangelho nas cidades, enfim, a igreja crescendo. E depois disso, diz aqui, olha, no capítulo 15, o verso 13, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Era difícil para o judeu aceitar, né? Que Deus estava salvando os gentios. O evangelho era para ser pregado até os confins da terra. O evangelho da graça de Deus, que Pedro tinha dificuldade como judeu. Lembra que Deus mandou ele na casa do Cornélio, que era um gentio, para pregar o evangelho? E Pedro resistiu. De modo nenhum, Senhor, eu vou, né, na casa de um imundo, de um gentio. E Deus trata com Pedro, aquela passagem lá maravilhosa. Então Pedro conta a sua experiência. Que Deus tem um povo especial também no meio dos gentios, que é a sua igreja, né? Um povo, diz aqui, a fim de constituir dentre eles, dentre os gentios, um povo para o seu nome, a igreja. Conferem, verso 15, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando as suas ruínas, restaurá-lo-eis, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. E aí vem a decisão da igreja. Então diz, olha, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se converteram a Deus. Não perturba, né?
a fé dos irmãos, desses que estão vindo do mundanismo, do paganismo, se converterem a Deus, mas escrever-lhes que, aí vem aqui, se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade desde os tempos antigos os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, era guardado, o sábado, era um dia santo, dedicado ao Senhor. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia, e a todas as igrejas. Então foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Aí vem aqui a carta, a resolução do conselho da igreja, não em Roma, a primeira igreja foi lá em Jerusalém, e havia um conselho, da qual não era Pedro o primeiro, como diz o primeiro, o Papa, não. Era Tiago, Pedro e João, faziam parte do concílio da igreja, e os demais presbíteros. Então diz, verso 23, escrevendo por mão deles, aqui vem a carta, irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado, com palavras transtornando as vossas almas, e pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, Homens que têm se dedicado, exposto até a própria vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, veja, pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, é uma determinação da igreja, porém, com a chancela de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Então, começo da igreja, para o gentio que está chegando, não coloca um peso demasiado a esses irmãos que estão chegando ao cristianismo. Vamos ter paciência, vamos trabalhar, não vamos desprezar, é isso que é o contexto aqui. Então, mas essas coisas essenciais para quem está chegando, quem está entrando na igreja, uma linguagem mais simples, diz, olha, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Era muito comum no paganismo, no mundanismo, sacrifícios a ídolos, ou seja, a idolatria, a deuses, na humanidade toda, irmãos, cada cultura, há 2000 anos atrás, esse mundo tem mais de 6.000 anos da humanidade, e desde o tempo dos primeiros pais, a adoração a outros deuses, a outros ídolos, formas de adorações diversas,
deuses. As culturas aí têm uma infinidade de deuses, de ídolos. Então, mais uma coisa essencial: vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, a idolatria. O primeiro mandamento da lei de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus, não é? Então, tudo que está entre Deus e o homem, né, que não é dirigido ao Deus verdadeiro, são ídolos e a idolatria. Então Deus não aceita. Ele diz: a minha glória eu não dividirei com outrem. Infelizmente o homem tem outros deuses, outros ídolos. Então esse pessoal que vem, olha, o único, né, se abstém da idolatria. Há um só Deus, há um só Senhor. Então a Ele adorai. Isso é essencial. Diz aqui: bem como do sangue e da carne de animais sufocados, ou seja, animal estrangulado. Isso é para se abster dessas coisas, né? Ingerir, não só se abster da idolatria, mas de ingerir o sangue. Se você for aqui em Levítico, no capítulo 17, Levítico, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Levítico, capítulo 17, versículo 10, olha. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se comer, derramará seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o sangue, e qualquer que comer o sangue será eliminado. Então, amados, uma recomendação, né, para a igreja, iniciando, os que estão chegando, era para se abster, não comer da carne e do sangue de animais sufocados. Eu confesso aos irmãos que eu gostava de comer sangue, né? Quem não gostava, aliás, muita gente, né, de uma galinha cabidela, né, um sarapatel, então, essas coisas a gente comia normalmente. Mas depois da minha conversão, do meu entendimento, irmãos, eu parei, eu me abstive, né, de comer carne e sangue de animais sufocados. É porque, diz aqui a palavra de Deus, o sangue é a vida, né? Não se pode comer o sangue. Então diz o apóstolo aqui, Paulo, que levou a carta: vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados, ou seja, se abstenha de idolatria,
de ingerir sangue. E aqui Paulo fala, e das relações sexuais ilícitas, de imoralidade, ou seja, coisas básicas, né, que deve se guardar, não se contaminar, porque Deus requer isso. Pareceu bem ao Espírito Santo. E aí Paulo diz, olha, destas coisas fareis bem em vos guardardes. Aí ele diz, saúde, é saúde espiritual, é santidade, realmente é santificação. Então, Paulo, né, passa a dar instrução para a igreja que é composta dos crentes fracos e dos crentes fortes. Então, volte lá para Romanos capítulo 14, e aqui ele diz, né, a primeira instrução, está aqui no versículo 1, Paulo fala, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opinião. Sabe, irmãos, ele está dizendo aqui, olha, que há os crentes fracos, e está dizendo para os fortes, né, os crentes fortes, para você acolher ao que é realmente fraco na fé. Esse acolher é acomodar, é abrigar, é amparar, é apoiar, é acomodar, é receber. É esse o sentido aqui, né? É aceitar, em outras palavras. É orientar, principalmente nessa caminhada da fé. Não é para desprezar o irmão, muito pelo contrário, não é para, diz aqui, é para acolher, ou seja, entender até a debilidade espiritual de quem está chegando, a sua imaturidade, a sua ignorância, no sentido mesmo de a falta de conhecimento, a sua insegurança. Eles ainda estavam, né, e principalmente aqui Paulo vai tratar mais do fraco, arraigados a guardar, né, a não comer carne de porco, a comer somente legumes, a guardar os dias, a circuncidar, ou seja, a fé deles era fraca porque não era só apoiada em Cristo, mas ainda estava, né, segura ainda algumas coisas. E eu entendo bem, irmãos, quando o Senhor me salvou, e eu cheguei até aqui na igreja, eu vim do catolicismo romano. Coisas que eu praticava, que depois eu comecei a entender que não mais necessitava, né? Era mais questão mesmo de ignorância, de insegurança, de debilidade mesmo, de imaturidade. Eu lembro que todo domingo, irmãos, a minha mãe fazia uma galinha cabidela gostosa, né? E depois eu cheguei com ela e disse, mãe, né, eu expliquei tudo que eu não gostaria mais de comer sangue, porque Deus assim orientava que a vida está no sangue, então ela entendeu, e ela até deixou de fazer, né, a galinha cabidela. Eu tinha na minha carteira uma oração de proteção, eu não lembro bem, era de uma santa, né, uma santa dedicada a ela. Então era dobradinha na minha carteira, e depois assim, né, eu tive até uma dificuldade, mas eu peguei aquela oração sozinho e disse, não preciso mais disso. Coisas que a gente vai e foi deixando conforme o amadurecimento da fé. Então nós temos que ter, aqui Paulo fala dos fortes, paciência com esses irmãos,
no início da fé. Não é? Por isso que diz, acolhei realmente aos que são débeis na fé. A fé está crescendo, a fé está sendo amadurecida e nós devemos ensinar. Não é? E ensinar o quê? A doutrina, a palavra de Deus. E nós somos exortados a aprender, né? A receber a instrução, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo diz, olha, acolhei ao que é débil na fé, não para discutir opiniões, porque a pessoa vem com as suas opiniões, né, com as suas coisas, e chega no meio da igreja, não, mas eu penso assim, não, mas eu penso daquilo, não, mas eu posso fazer isso, não, mas eu... Não, peraí, não é para discutir opiniões, mas mostra, né, ao débil a verdade, a palavra de Deus. Tenha paciência em instruir, paciência em ajudá-lo a crescer, porque tem o tempo, né, de crescimento. Uma criança, ela começa com leite, o genuíno leite, né, o leitinho, tem que ser o leite, depois que vai passar para carne, para alimento mais sólido. Então nós devemos ter paciência. O pastor Nivan, eu acompanho os estudos dele, né? Domingo agora, às 4 horas tem, e domingo na quarta-feira à noite. Ele vai bem por básico mesmo, e tem que ser, né? Mostrar, ensinar, doutrinar aquelas pessoas que estão chegando. É uma congregação razoavelmente nova, mas é para toda a igreja, né? Os crentes que estão chegando. Então, nós que somos fortes, Paulo diz, maduros espiritualmente, temos que acolher aquele que é débil na fé. E não para discutir realmente opiniões, né? E o foco aqui era a comida, mas o tempo está chegando, né? Chegou já ao final. Mas, amados, é esse o propósito aqui, né? Havia confusão, divisão, disputas na igreja, conflitos por coisas não essenciais, que até hoje tem ainda a igreja se dividindo, né? Porque um faz a ceia de um jeito, outro faz de outro, um faz o batismo de um jeito, outro faz de outro, coisas que não são essenciais. E Paulo faz aqui a identificação desses grupos para dar instrução para a conciliação. Então, que nesses próximos estudos nós possamos, assim, receber a instrução para a edificação, santificação, transformação realmente de vidas. E sabe, meu amado, talvez você esteja assistindo esse culto que ainda não faz parte da igreja de Jesus Cristo, mas ainda está apegado às suas tradições, aos rudimentos do mundo, às coisas, talvez na religião, que você foi criado, assim como eu fui. Mas a palavra de Deus diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e dá o nome dele, Jesus Cristo. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas se tornou a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, na terra, embaixo da terra, no mar, enfim, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que você seja salvo. Mas você pode ser salvo a entrar na igreja, no corpo de Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar ainda hoje, nessa manhã, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que ressuscitou para nos justificar, a Bíblia diz que será salvo. E o nosso amado irmão em Cristo, vamos fortalecer essa fé, esse corpo de doutrina que uma vez por todas foi entregue aos santos para a nossa edificação, e vamos caminhar, né? Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor,
porque pela tua graça hoje fazemos parte da igreja, o corpo de Cristo, constituída por todos, povos, judeus, gentios, gregos, árabes, brasileiros, enfim. Aqueles que nasceram da água e do Espírito, da palavra e do Espírito, que fazem parte da igreja do Senhor. Muito obrigado, porque agora temos que crescer, desenvolver, santificar cada vez mais. Nos ajuda nessas manhãs a receber a instrução e colocar em prática em nossas vidas. E te pedimos, se porventura alguém que ainda não faz parte da igreja, que possa entregar a sua vida ao Senhor e receber esse dom, o presente da salvação. Fica conosco, Pai, ainda nesse domingo, no restante dos teus trabalhos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados,